Boa noite, pessoal. Me chamo Plínio Márcios e você está nesse meu canal do Investidor Sobrevivente. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre o quê? Sobre o livro 30 anos do plano real, do plano. Então, que foi organizado por Gustavo Franco e teve o Pedro Malan e Edmar Baixa. Mas quem formulou o plano foi quem? Foram André Ladezente, Persarida, que inclusive as dois estavam no plano cruzado dos anos 80, né? E foi Gustavo Franco, Pedro Malan, Eduardo Baixa, Edmar Baixa, aliás, e o Winston Fritzl. Desculpe se eu estiver falando, pronunciando errado. Mas aí eu vejo naquele contexto, a dificuldade que o Brasil vinha. Nós vimos de quê? De 5 plantas fracassados, cruzado, aí, mas tem as vertentes dos planos também, né? Que eu posso cruzar dois, depois aí o plano do Prense, plano verão, veio o Collor, né? Com plano Collor, né? Que fez confisca aquele horror daquele negócio com todo mundo. E teve depois o Color 2, que é a variação também, todos eles seguiam aquela questão de congelar preço tal, e aí estava problema de desabastecimento, né? Aquela coisa. Então deu certo. Nesse contexto surge o plano real que foi discutido, né, entre esse pessoal aí que foram ingênuos, porque ele surgiu no governo do Itamar Franco, que foi capitaneado pelo Fernando Henrique Cardoso, né, que juntou essa galera toda e conseguiu fazer o plano, porque o plano não teve congelamento, não teve susto, então, porque os planos anteriores todos tiveram as suas doses de maldade, né? Então, deu no que deu, né? Mas no plano real foi diferente, porque estabilização veio através de um ajuste, né? O governo fez o seu ajuste, inclusive até é, acabou com quase todos os bancos e bancos estatais, né? O Banco dos Estados lá e tal. E teve um aumento de imposto, né? Tal, teve, mas estabilizou um pouco a moeda porque trocou ela porque a UEV estava pareada com o dólar em que o Fernando, naquela época o Fernando Henrique ainda teve que chamar a sociedade brasileira para explicar como é que funcionava. Que os contratos, tudo ia ser respeitado no, e quando houvesse a droga, né? Elas tinham duas moedas e elas seriam respeitadas. Bom, e chamou a sociedade para entender, né? Um plano, tudo. E aí, o que acontece? Quando foi
no dia 1º de julho de 94, foi quando houve a troca mesmo, tá? Aí saiu da URV, né? Porque na época a gente usava o Cruzeiro Real, que era a moeda toda zoada, cheia de... que tava podre mesmo, né? E aí trocava por RV e quando chegou no 4 meses depois, mudou, né? Pro real, né? Então era um campo fixo no Enem, só que aí essa questão da moeda mesmo, e ela era bem forte no Enem mesmo, porque câmbio, era câmbio fixo, era R$ 1, US$ 1 e chegou a, vamos lá, em janeiro de 95, já chegou a 85 centavos de real US$ 1, né? Então, e também se analisou uma coisa que o Gustavo Franklin narrou no livro, que nesse momento que também teve a pena que foi a crise triquina, né? Que é aqueles do México, chegou a afetar muito aqui, mas aí o que foi naquele momento também tinha os bônus cambiais, o real não se desvalorizaria tanto e nem se ficava valorizado. Tipo, bati no 1,10 e ia no 1,20. As bandas cambiais, né? É mais ou menos foi por aí que, que ocorreu. Teve também o grande que PROER, né, que foi a reestruturação do sistema financeiro nacional, né? Porque outra coisa que eu vi, né? Tá, por exemplo, quando Lula era oposição, eu deitava, falava, e ele ela apoiou o plano, né? Bom, mas no passado, quando começou o plano, ninguém apoiou, nem o Lula nem o Bolsonaro. Isso aí, quero falar. É, a questão é que o Lula foi bem além. E não apoiou nada, Constituição, não apoiou o plano, não apoiou isso para ele que fez saneou os bancos, né, teve o negócio. Ele é assim, dois pesos medidas, né? Porque quando houve a crise de 2008, ele pegou o mesmo programa que fez aqui dentro do país para arrumar a casa, mostrou lá pro George W. Bush, né? Pois é, mas daí, complicado isso. Bom, e eu estava falando sobre o momento da primeira crisinha, da minha crise que mas não pegou aqui muito. Teve, agora a segunda sim. A segunda foi a crise asiática, né? Porque os investidores mesmo não estavam querendo é, colocar o dinheiro em país emergente e tal. E aí foram todo embora. Depois teve o problema ainda pior, que foi o problema do calote russo. E esse problema aí, que levou a taxa de juros que a gente chegou a taxa de juros a 40,
32%. É um trem absurdo na época mesmo, né? Acho que juro. Bom, e aí, em 99, a gente teve a primeira, vamos colocar, a solidarização do real mesmo. Foi nesse momento que foi, a gente saiu desse câmbio fixo, né, e tal, e foi o Tribera, que é o do real, que é o que ele queria o quê? Que tinha superávit primário, tinha campo flutuante e tem ajuste nas contas públicas. Né? Bom, e nisso aí tudo acontece que, vamos colocar aí em 2000, teve a lei de 2000 nós tivemos o quê? A lei de responsabilidade fiscal, sendo que a gente sabe que ela acabou sendo tem um monte de gente pra dar lá e fiz merda aí pra caralho na meio. Mas a questão vamos para a próxima questão aí e tal. Teve a crise também das pontas, não afetou tanto, não afetou um pouco. E depois teve o problema sério foi na 11 de setembro, né? Viu o problema da Argentina, 2001, que fez aquele rally, né? No, os argentinos perderam, porque antes no início era 1-1, depois, quando liberaram, era 3-1, que não era mais usado, chamado peso conversível, né? Aí, dali pra frente, o pessoal foi, vamos ver, total, igual hoje que tá terrível, né? Bom, e aí, o que acontece? Teve uma fala até do presidente da Argentina na época, o que assumiu depois do imbróglio todo, porque teve um presidente pra caralho, né? Um espaço de uma semana, um mês, era caindo e subindo presidente, e o outro não vinha. Então, o gestor Kirchner, quando era presidente, falou que gasto, né, investimento. Aí o próprio Pedro Malan estava falando, nossa, se tudo for investimento, todo gasto foi investimento, em bolsa, o contribuinte não vai aguentar não, com esse tamanho escala que vai se tornar, mas, meu Deus, não dá não, né? E aí a gente vai aí acelerando no tempo mesmo, porque chega o 2002, né? Como tem o risco do PT, do Lula chegar, né? Porque existia medo dele. Né? O cara foi contra tudo, um plano, foi planta até Constituição, meu Deus. E aí eu tinha medo dele querer refazer tudo, não refazer, querer inventar rota. Tudo estava rodando lisinho, belezinha, né? Que tá funcionando tranquilo. Aí o que aconteceu? Os países foram lá para cima, o câmbio também disparou, e aí só diminuiu
Assim, diminuiu. Ele fez uma carta aos brasileiros, tá, que se comprometia, mas não estava muito levando a sério, né? Aí colocou lá no Banco Central a Olímpia Neto para segurar, mas também que olhou o seguinte, olhou, o Brasil tinha 15 bilhões de reserva, mas tinha 30 bilhões para pagar os compromissos com FMI, né? Aí eles conseguiram chegar num acordo ali, porque o país estava em estado de solvência, quase. Então, chegando, né? Aí eu também não falei que o Pedro Malan, voltando aqui, foi o grande negociador da nossa dívida externa, que é o tal do plano Brendes, né? Que esses planos aí, é, que era o plano de para equacionar os dias do país da América Latina, porque isso aí já tinha desde o calote do México lá em 82, né? E aí bagunçou porque o Brasil tem uma forma de caloteiro, né? Sendo que ele deu o calote disso, falando o Gustavo Bom, vi com Delfim Neto em 81, que até eu pensei que era foi um pouco mais tarde, mas não, foi 81. Depois veio com o Sarney, que meteu o calote também, aí, mas calote porque não tinha dinheiro, né? Tinha dólar também pra pagar. E aí veio o que ele fala também, que é o Collor 90, no estilo do que foi horroroso, né? Bom, e a questão toda que a gente vê, que eu fui lendo livro, é, vendo que a gente fez duras, foi bem difícil, porque numa fala do Gustavo Frank mesmo, baixar uma inflação de 2.537%. Depois ela baixou, mas ele tinha que ir no quesito como se fossem armas convencionais na baioneta mesmo e fazer as coisas que precisavam fazer assim, mas botar juros, isso aí é só jargão mesmo dos economistas, né, que eles falam, né, que mas aí a inflação foi baixando. No ano de 1998, ela registrou o menor nível, 1,6%. Foi quando conseguiram baixar essa inflação, né? Então, inclusive, eu acho que houve é, um grande esforço para arrumar esse país, botar esse país na linha, né? Porque muito hoje em dia acho que não houve essa inflação, essa quase modelo de uma hiperinflação alemã da década de 20.
A única diferença é que tinha correção alimentar, por isso que a gente conviveu tanto tempo com ela, 15 anos, né? Com essa inflação, que foi um trem horroroso naquele período. E pelo que aconteceu, né? Porque teve o caso do mensalão, tal, o negócio do PTI, do Lula e tal, mas parece que o pessoal não se lembra, né? Que aconteceu essas merda aí, então pode em nenhum momento ser conivente com inflação, né? Porque se o povo se estranho degringolar, e aí? Porque o governo continua gastando de louco. E aí só quer taxar a galera. Taxar, taxar, taxar. E aí vai dar problema. Porque não tem onde tirar mais. O povo não aguenta mais. Até o forte respeito também, né? É um forte respeito mas também voltar no cano que ia fazer, fez o que fez, e aí colocar o cara lá de novo, pô, aí não tem nem o que falar, né? É, não tem. Fazer o quê? Bom, tudo bem que não. Quem teve o termo, deu o Bolsonaro, e fizeram reforma, tudo, fazendo. Teve o problema da pandemia, que foi complicado, né? Mas estava funcionando. Mas essa aí não dá para engolir, né? Porque, vamos colocar aqui, lá fora também tá tendo uma guerra, né? E isso eu já tinha falado. E um desses caras tem uma destruição em massa, pode fazer um regaço do mundo. No meio de tudo isso, o povo faz isso. Bom, aí é pra lascar mesmo, né? Bom, mesmo era isso que eu queria falar, tá, pessoal? Só negócio do plano. Eu vou fazer o seguinte: teve sobre o plano real, tal. Vou deixar uns links embaixo que eu vi alguns documentários também sobre a questão do livro. Procurem o livro Os 30 Anos. É um livro muito bom. E lá tem os links da reportagem. Link não, lá tem onde encontra as reportagens originais, que são mais estão na Folha e estão no Estadão. Então vocês procuram por lá, né? E comprem o livro, né? Porque é um ótimo livro e muita gente é, tem que saber a luta que esse cara travado para estabilizar esse país que estava todo detonado lá atrás, né? Era como um imenso pica-pau amarelo. Não, mas é isso que eu queria falar. Então não tem essa conversinha de querer brincar um pouquinho com inflação. Não tem. Só isso. Tem que é, dar uma memorizada, dar uma alertada nessa geração nova e ver, não, não pode não. Credo. Não, é bem, é isso aí, eu vou deixar aqui embaixo os links aí do documentário, alguma coisa que eu ia para formular também. Sobre o livro
Sinto muito, mas só procura pela Amazon lá, um lugar que tem o livro, porque esse livro é muito bom mesmo, tá joia? Então, forte abraço a todos e nos vemos num próximo vídeo. Falou!